Estamos de volta porque o Campeonato Brasileiro já vai começar, isso mesmo, janeiro, e já tem Brasileirão. É hora de passar limpo a tabela. Vamos falar quem vai brigar pelo quê? Será que seu time está na lista de quem vai brigar para ser campeão ou então está lá embaixo contra o rebaixamento? Está começando na cara do gol. Estamos de volta aqui com o nosso podcast, o nosso programa semanal Na Cara do Gol, trazendo os principais debates do futebol do Brasil e do mundo. E é claro que a gente vai começar falando de Campeonato Brasileiro, porque é um ano diferente. 2026 tem o Brasileirão começando já em janeiro. Já começa nessa quarta-feira, dia 28. Então temos que trazer aquela famosa prateleira, né? A tier list, como gostam de dizer os jovens ali, para a gente falar qual vai ser a briga de cada uma das equipes. Eu, Rafael Bellatini, na apresentação, ao lado dos meus colegas Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem, e entramos aqui sem pré-temporada também, né? Então vamos ver se a gente aguenta os 90 minutos. Não tá fácil não, né? E o Rodrigo Lebrun, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, eu só não vou pedir substituição porque não tem como, senão eu pediria. Começo de ano... Levanta a chalinha, né? Exato, Não, mas que isso, começo de campeonato, já começar a pedir substituição. Se bem que esse ano tá um pouquinho diferente. Aliás, eu tenho por regra que, assim, dia 10 é o limite para eu desejar Feliz Ano Novo. Mas, como aqui a gente não conversou, eu vou desejar Feliz Ano Novo, porque é o Feliz Ano Novo do podcast. Então é o ano de 2026 na cara do gol. É um novo início pro podcast. Isso, né? Um início curioso, copinha, estaduais, e de repente começa o Brasileirão. Do nada. Pum. É uma coisa em cima da outra, né? Não tem tempo de descanso, né? Vamos ver como é que vai ser esse início Brasileirão atípico num ano completamente Nossa, louco, que né? ano completamente maluco, porque a gente vai ter uma parada longa para uma Copa do Mundo enorme, que talvez vá ter Copa do Mundo, acho que sim, não sei se vai ter boicote, se não vai ter. Se tiver mundo ainda para ter Copa, Ou talvez diminua um pouco a quantidade de seleções e volte para 32, ou talvez faça um novo formato, 24. Olha, pro Brasil estaria bom, né? Porque a exato. gente precisava de uma ajudinha, né? Se a Europa boicotar uma Copa do Mundo, sobra ali um Brasil e Argentina para disputar o título, né? E aí dá pra discutir e vambora. E depois aquela história, mas aí a Copa não interessa. A prova que tem é essa, se eu tirei 10, a prova era fácil, não interessa. Mesmo porque desse ano para trás teve muita Copa do Mundo que algumas seleções não participaram por N motivos. Também não seria a primeira vez, né? E aliás, bom, aí são várias coisas que a gente tem pra conversar, mas a gente vai conversar lá na frente, porque é ano de Copa do Mundo. Agora é hora de falar de Campeonato Brasileiro. Janeiro, e vai começar o Brasileiro. Já tá rolando estadual. Já tem time em crise no Campeonato Estadual, porque tem equipe que tá ameaçada de rebaixamento no estadual, né? Tem time que nem começou a disputar o ano, de repente tem que... Bota os titulares, porque senão a gente vai brigar pra não cair, que é o caso do Flamengo. Outros estão com os titulares e tá falando, e aí, será que vai? Será que vai dar, né? O caso do São Paulo, por exemplo, ali na beiradinha do rebaixamento do Campeonato Paulista. Campeonatos estaduais totalmente atípicos, com menos datas, com menos jogos, calendários mais complicados para os times grandes, principalmente em São Paulo, que tem que fazer todos os clássicos. E aí, essa fórmula vai durar esse ano. A minha sensação é essa, que essa fórmula vai durar esse ano, porque aí o pessoal vai ver, neste momento, Campeonato Paulista teria o Palmeiras na segunda colocação e o Corinthians em quarto, se classificando dentre os grandes. Santos fora, Portuguesa fora, São Paulo fora e São Paulo brigando contra o rebaixamento. Mas mudar formato não é novidade nenhuma. Não. Então, não tem nada que você Mas é que fale eles não isso. consideraram Exatamente, assim... me surpreenderia, né? Eu acho que eles pensaram que os 4 iam passar tranquilo. A única questão que eu acho aqui desses estaduais e desse novo modelo, primeiro, esse modelo vai durar esse ano por causa da Copa do Mundo. Ano que vem não vai ser assim. Vai ser diferente. Vão botar mais datas, né? também. Acha que vai botar mais datas? Vai. Eu não sei, eu não não sei. Eu espero já que cheguei não. a pensar isso também, que eu achei ficou muito perigoso para os clubes grandes. Não tem Copa, e 2 datinhas a mais, 3 datinhas, bota aí. Eu acho que não. Eu gostaria que não, porque eu acho que esse ano nós acertamos o tamanho dos estaduais, só que está tudo muito encavalado, né? Então é início de temporada, essa época é muito difícil você fazer qualquer avaliação, mas a gente tem que fazer. Sim. Por quê? Porque esse São Paulo que está em crise vai ser o São Paulo
que vai jogar o Brasileirão nas primeiras E começa rodadas. com o Flamengo não vai dar já, muito tempo. O Flamengo em crise, eu acho que o Flamengo, com o time titular, Não, mas já deu o São uma Paulo ajustada, começa com né? o Flamengo. São Paulo começa com Exatamente. Então, 2 times em crise já, né? O Campeonato Mineiro hoje não tem nem Cruzeiro nem Atlético avançando para o mata-mata. Os dois estão fora. O Atlético é terceiro colocado no grupo dele, avança o campeão de cada grupo mais o melhor segundo. O Atlético é terceiro e o Cruzeiro é o segundo, mas não é o melhor segundo. Então estaria fora. Então tá atípico, tá estranho. Eu acho que vai... Mas a gente tem que falar de Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar na tela aqui. Vamos lá para o nosso site para a gente falar do Brasileirão. Que a gente até passa um pouquinho a tabela aqui e temos alguns jogos de abertura, né? São 4 partidas começando, dando pontapé inicial. A CBF podia fazer um pouquinho mais de... Um pouquinho mais bem feito. mais bem feitas. Mas também aí pedir demais, né? Atlético Mineiro e Palmeiras às 7 da noite de Brasília, Inter e Atlético Paranaense, Coritiba e Red Bull Bragantino, Vitória e Remo são os primeiros jogos do Brasileirão. Ainda no dia 28 tem 7h30 Fluminense e Grêmio, um duelo tricolor. Às 8 da noite tem Chapecoense e Santos. O Corinthians recebe o Bahia também às 8 da noite. Vai ser na Vila Belmiro esse jogo. E aí tem essa curiosidade, porque o São Paulo joga contra o Flamengo às 9h30 da noite. E aí o Corinthians fez um acordo com o Santos. O Santos jogou no final de semana na Neoquímica Arena. O Corinthians joga na Vila Belmiro. Para o Corinthians jogar no mesmo dia que o Flamengo e aí ir para a Supercopa, que acontece no final de semana, tendo igualdade, né? Tendo jogado no mesmo dia. Senão o Corinthians tem que jogar na quinta-feira, teria um dia menos de preparação. Né? Então aí vai jogar na Vila Belmiro e não pode ter 2 jogos, porque as torcidas não podem morar na mesma cidade no mesmo dia. É uma cidade pequena, né? Não, entre o Morumbi e Itaquera, eu acho que é mais fácil chegar no Morumbi, na Vila Belmiro, do que do Morumbi para Itaquera. É possível. Sim, eu consigo chegar muito mais rápido. O trânsito, com toda certeza. Sim, eu acho que sim. Com toda certeza. É uma cidade muito pequena, E aí teremos no dia 29 Mirassol e Vasco às 8 da noite e Botafogo e Cruzeiro às 9h30 da noite. Uma rodada bem interessante para abrir o campeonato, aqui com grandes jogos, né? Atlético e Palmeiras. Esse Fluminense e Grêmio promete também. O Grêmio vindo de derrota no Grenal. O Corinthians e Bahia. Mirassol e Vasco. Tem o São Paulo e Flamengo, um grande jogo. Cruzeiro, Botafogo e Cruzeiro, bons jogos. Rodada, assim, os horários aí eu também não gosto muito tanto de jogo assim no mesmo horário, principalmente os jogos de abertura, mas são jogos que trazem curiosidade, até mesmo o Mirassol e Vasco aí você fica curioso com o que o Mirassol consegue fazer nesse novo ano, né? Eu acho que a rodada só não é muito curiosa essa primeira rodada aí pro São Paulo, que eu acho que é quem tá nos piores lençóis, né? Mas é o melhor momento para pegar o Flamengo. É o melhor momento, né? O Flamengo não tá pronto ainda. O Flamengo não tá nada. O Flamengo não tá pronto e tá tendo que se preocupar com o rebaixamento no Campeonato Carioca, né? O Flamengo que tava ali pensando em poupar e estrear os titulares contra o Fluminense, teve que antecipar para jogar contra o Vasco, conseguir os 3 pontos. E o Vasco falou sacanagem também, né? aí tá de brincadeira, né? Sempre comigo. E aí já perdeu contra o Fluminense no Clássico, ou seja, não conseguiu emendar com o time titular. Time titular que a gente diz aqui é um time misto também, tá? Porque tá todo mundo poupando jogadores e fazendo essa tem jogador que nem estreou, né? Ainda, tem gente que tá nessa mescla com reservas, o Fluminense assim, o Palmeiras assim também, joga um jogo, não joga o outro, aquela loucura toda que fica, porque não deu nem tempo. Você pegar Corinthians, Vasco, Cruzeiro, que jogaram o mata-mata da Copa do Brasil, esses caras estavam jogando até semana passada. O Fla-Flu, o Flamengo e o Fluminense, o tanto de jogos que jogaram no ano passado. E o Fluminense também terminou. O Fluminense começou o ano, estreou o técnico no domingo contra o Flamengo, né? Até o técnico está sendo poupado. Até o técnico teve que fazer uma pausa. E o Flamengo teve que antecipar lá, mas estava com sub-20 também antes. Então, e ontem o Fla-Flu foi um jogo divertido até,
mas foi um jogo em que nenhuma das equipes jogou com seus titulares. O Fluminense tinha uma defesa praticamente titular, um ataque praticamente titular, mas o meio-campo era Bernal, Nonato e Lima. Ou seja, eram 3 jogadores que são reservas, né? Eles jogaram com meio campo reserva. E o Flamengo a mesma coisa. O Flamengo não jogou, por exemplo, não tinha jogadores importantes. O Arrascaeta não estava em campo. Estava lá com vários jogadores também importantes. Jogou o Pedro, por exemplo. Mas não vai ser esse time que vai começar. Tá todo mundo pensando na estreia do Brasileirão. E óbvio que não pode abrir completamente a mão num Fla-Flu. Sim. Mas tá todo mundo pensando, o Fluminense poupou jogadores no meio do jogo, o Flamengo é a mesma coisa, tem que gerir ali, porque são times que mal tiveram tempo para treinar, né? Uhum. Mal tiveram tempo para treinar. O Fluminense até, acho que sexta ou sábado, não tinha técnico para treinar. Então, literalmente. Então, é complicado a gente fazer qualquer avaliação nesse momento. Então, muita calma nessa hora, porque tudo que nós vamos falar aqui, tá, tem tudo para dar errado. Não, e a gente citou o fato de ser um ano atípico, porque tem Copa do Mundo, vai ter uma parada mais longa do que o usual de Copa do Mundo, porque a Copa vai ser mais longa, porque, né, teoricamente, com todo mundo participando, né, a previsão é essa. Não, vai acontecer assim mesmo, vai ser... Não tô otimista, e isso é um problema. Quando eu tô otimista, né, temos um problema aí. Mas o Campeonato Brasileiro, muita coisa que a gente prevê agora vai ser errado. O Campeonato Estadual, ele servia para pouca coisa, ele servia mais para criar uma crise em alguns times do que propriamente para projetar o futuro, mas a gente chegava com um pouquinho mais de noção. A gente não sabe o que esperar, né? Os estaduais enganam, dessa vez nem enganar, eles conseguem enganar, porque nós não conseguimos ver os times com sua força máxima antes da estreia do Brasileirão. E vamos lá, a verdade é que esses times não vão estrear com força máxima no Brasileirão, né? Porque tem muito jogador importante que não está ainda em condições físicas para começar esse campeonato, né? E aí a gente fica na dúvida, a gente vai fazer uma tier list, porque é a brincadeira que a gente gosta de fazer, né? Temos aqui as tabelas, os patamares que estamos pensando, mais ou menos como foi no ano passado. Vem para ser campeão, colocar uns 2, 3 times que a gente acha que vai brigar mais ali em cima. Time de Libertadores, aquele que a gente acha que vai ter uma vaga certa. Talvez não brigue pelo título, mas vai estar ali para Libertadores, ou pelo menos pré-Libertadores, que a gente nunca sabe quantas vagas serão. Justo. Podem ser 8, 9, 14, 16, 32 vagas para Libertadores no Campeonato Brasileiro. Libertadores ou Sul-Americana, aquele que vai ficar ali na pré ou Sula, né, que basicamente não cair. Time que vai sofrer, mas que a gente acha que consegue escapar, né, vai sofrer, mas é aquele que 2 rodadas antes, né, escapa aí. E aquele time que entra com o favoritismo para ser rebaixado. A gente vai colocar aí pelo menos 4 times que serão as nossas apostas. Lembrando que o ano passado o Mirassol estava aí, né? O Mirassol estava aqui, o Internacional estava lá brigando pelo título. Eram as duas grandes mudanças em relação à nossa lista, que até acho que foi, no geral... Sim, bem. Tivemos bem ano passado, acho. Justo, mas Internacional e Mirassol foram os grandes erros e eu não vou cometer mais esse erro, principalmente com o Internacional, né? Acho que o torcedor colorado não deseja isso, porque toda vez que a gente fala com o Inter chega para brigar, o Inter termina por brigar contra o rebaixamento. Então... Eu não vou falar que toda vez que eu falo que o Inter vai brigar, porque eu desde 80 não falo isso, né? E o Inter basicamente desde 80 a gente fala que vai brigar e não briga. Basicamente, desde o último título em 79, sempre vai chegando. Não, esse ano aqui vai brigar pelo título. Vai brigar pelo título. E não chega, né? E agora esse ano a gente não vai... já podemos descartar, o Inter não vai para aquela primeira. Não vai para a primeira nem para a segunda para mim. Hein? Eu já descarto o Inter. Não, de maneira alguma. Vamos lá, lá em cima a gente não tem... Vamos falar, o Flamengo vai ser campeão no primeiro turno? Vamos começar pela unanimidade, né? A minha dúvida é se o Flamengo vai ser campeão no primeiro turno. O Flamengo vive Não, isso eu acho que não, porque o Flamengo tem outros objetivos também na temporada. Eu acho que não vai ser campeão no primeiro turno. Mas ainda acho que vai ser campeão. Se não tiver nem como pensar no mata-mata do campeonato estadual, fica fora disso aqui. Libertadores, a primeira fase, dá pra... passeio no parque. Dá pra ir ali numa coisa.
dar aquela boa adiantada para evitar qualquer tipo de problema lá na frente, que aí você vai ter que focar um pouquinho mais em mata-mata da Libertadores e poupar os jogadores, então começar bem o brasileiro, talvez essa seja a meta do Felipe Luiz, né? Sim, começar o brasileiro mais forte, junto aquele monte de ponto, e aí você tem uma... E lembrando que a imprensa europeia está divulgando bastante que o Paquetá provavelmente já vai ser vendido agora mesmo, já vai para o Rio de Janeiro. Muita gente, assim, não dá muita coisa pelo Paquetá. Eu acho que no futebol brasileiro ele vem para jogar bem e para ser bem importante. Você imagina ali um meio-campo com o Paquetá, depois você junta o Arrascaeta, o Bruno Henrique, acho que é um jogador que já está ali mais perto de sair, né? Acho que ele fica sem o lugar dele. Naturalmente, vai o Pedro, o Arrascaeta, Paquetá, Carrascal, Samuel Lino. A questão do Paquetá, para mim, é que o Paquetá vai ser uma contratação recorde e não muda o patamar do Flamengo. Não muda o patamar do Flamengo porque o patamar é muito alto. Né? É por causa disso. Não muda o patamar porque o patamar já é alto, né? Brigar por todos os títulos. Aí coloca o Paquetá, você vai o quê? Ganhar Torneio da Galáxia? Brigar pela Champions? Não tem como, então. O patamar já é outro, né? Então não vai outro patamar. É outro patamar. E apesar de aparecer uns podcasts, os caras querem aparecer também, né? É pra dar aquela repercussão ali. Não tem conversa nenhuma do Flamengo disputar a Liga dos Campeões. Nunca teve, tá? Sempre aparece um. Eu posso aqui fazer um levantamento, trazer um levantamento interessante que a gente fez. O Fluminense venceu o Flamengo, né? A gente tá aqui levantando a bola do Flamengo, mas o Fluminense venceu o Flamengo e o Fluminense é o grande algoz do Flamengo nessa década, né? Nesses últimos 5 anos, vamos pegar aqui esses últimos 5 anos, mas é uma estatística que agrada o torcedor do Fluminense e o torcedor do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo só tem um algoz nesses últimos 5 anos. Só tem um time que foi capaz de vencê-lo mais vitórias contra o Flamengo do que o contrário, tá? E é o Fluminense. E isso é assustador, tá? É assustador porque o Flamengo tem retrospecto positivo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras eu tenho aqui os números. É realmente 8 vitórias do Flamengo nesse período, 6 empates e 3 vitórias do Palmeiras, né? O Palmeiras é o grande clube, o grande rival, pelo menos na disputa dos títulos do Flamengo, e só ganhou do Flamengo 3 vezes, contra 8. O Palmeiras, né? Acho que ele diferencia, ele briga por questão da estabilidade, né? O Palmeiras, ele não bobeia em alguns jogos no campeonato, então ele vai somando pontos. Ano passado, o Palmeiras foi mal contra os times do G6 ali, né? Ele sempre se deu mal, perdeu para todo mundo ali. Só teve, acho que, uma vitória contra o Botafogo, se eu não me engano, né? Perdeu pro Mirassol, teve empate depois em casa. Foi assim. Mas o Flamengo tropeça em alguns jogos que acabam deixando mais competição. Por exemplo, Fluminense, né? São 9 vitórias do Flamengo, é um confronto equilibrado do mesmo jeito, né? E 12 do Fluminense, né? E se você recuar um pouco mais a 2020, 2019, você vai ter algumas vitórias ali a mais do Flamengo e vai ser ainda mais equilibrado, né? Mas é impressionante isso, porque a gente sempre brinca com a espanholização do futebol brasileiro, né? Nesse momento, o Flamengo está numa situação financeira e com uma estabilidade também, porque é uma equipe que é mantida desde 2019, uma base. Sim. Que obviamente que o time já mudou muito de 2019 para cá, mas tem uma base que vai sendo mantida de ano a ano e vão sempre trazendo reforços de peso dentro do padrão brasileiro, né? Eu não acho que o Paquetá seja um craque, é um jogador que dentro da realidade brasileira sim é diferenciado. Alguém né? que consegue se destacar na Premier League, chega no Campeonato Brasileiro, né? Com outro... Nem sempre, né? Vamos ver o William, por exemplo. Não, mas né? o William já não se destacava. O William no Arsenal era, nossa senhora. Mas o Paquetá também já não se destaca mais. Então, mas ele ainda tem uma coisa... a questão das apostas. E a gente vai, a gente vai olhar de 2 anos difíceis, mas o Paquetá dos últimos 2 anos é um Paquetá que não faz diferença pro West Ham, que disputa o rebaixamento na Premier League. Tá? O Flamengo não está buscando o Paquetá que o
Manchester City queria 2 anos atrás. Ele tá pegando um Paquetá que é questionado num West Ham que luta pelo rebaixamento, tá? Então, por isso que eu falei, assim, é um investimento muito alto para um jogador que eu acho que não muda o patamar do Flamengo, mas é difícil questionar porque é um bom jogador, Sim. né? É um bom jogador e tem identidade com o Flamengo. Isso é importante também, né? O Flamengo vai ter não só um bom jogador, mas um jogador que quer jogar no Flamengo porque ele é, né, uma cria da casa. Isso é muito importante, ainda mais num momento que o Flamengo passa por uma crise de identidade com os meninos do Ninho, né? Vamos dizer assim, porque eles não têm espaço nesse Flamengo rico. Isso acontece com todos os times brasileiros em momentos em que o dinheiro entra, né? O jogador da base não tem muito espaço no Flamengo. Não tem, né? Assim como não teve outros jogadores. O Palmeiras faz isso bem. O Palmeiras ainda consegue colocar ali uns garotos da base. Apesar de uma certa resistência do Abel, né? O Abel tem alguns grandes jogadores que coloca, mas usa menos base como ele gostaria. Eu acho que ele faz um bom trabalho, né, nisso. Mas é isso. Eu acho que o Flamengo hoje tem investimento, tem um bom técnico, tem uma estrutura que vem de anos. E tem um elenco que ninguém aí tem nem perto, porque time titular por time titular, o Fluminense ganha do Flamengo, pode ganhar, mas quando você vai pegar a longo prazo, né, ninguém tem nem de perto o elenco que o Flamengo tem, mas nem perto, né? Porque o time titular você pode ainda igualar. Agora, elenco é muito difícil, né? Ele vai trazer Paquetá para um elenco que tem ali opções ofensivas, Samuel Lino, Carrascal, Arrascaeta, Pedro, Luiz Araújo, o Plata. É muita gente ali para o setor ofensivo, né? Para praticamente todos os setores. Então, é impressionante. É difícil competir com o Flamengo. E num campeonato que vai ser jogo 3 em 3 dias, o Flamengo consegue descansar e manter o nível. Ninguém mais ali consegue, né? Tem uns que conseguem mais ou menos manter o nível, que provavelmente são os que a gente vai falar daqui a pouco. Eu só não vou falar que é o Bayern das Américas, do Brasil, né? O Bayern de Munique que vai dominar assim o Flamengo, porque eu ainda confio na capacidade de dirigente brasileiro na tomada de decisão sem pensar, né? Daqui a pouco aí, sei lá, o Flamengo tá esse campeonato carioca desse jeito, aí o Felipe Luiz não gostou de ter que antecipar, né? Queria manter o planejamento por mais uma rodada com o Sub-20, teve que antecipar, daqui a pouco começa a ter uma discussão e o cara vai embora, né? E aí começa aquela loucura de quem vai ser o técnico. Então o futebol brasileiro tem essa capacidade. Ele já ficou um pouco incomodado, ele foi chamado de mercenário por muita gente da torcida e tal, até acho que mesmo a imprensa. Já teve aí esse primeiro atrito. Isso aí, os outros clubes torcem por isso. Mas sim. Acho que o Flamengo está num momento, diria eu, que eu acho que praticamente qualquer treinador que está ali conseguiria fazer um bom trabalho, porque o plantel é muito acima. Mas é que ainda tem... Eu confio também na capacidade do técnico brasileiro. Rapaz, isso eu gosto. A gente consegue, tem uns professor Pardal aí que são... vou fazer uma pergunta aqui. O Palmeiras ainda tá nesse patamar, nessa briga? Tá nesse mesmo grupo? Pra mim tá, porque a gente nos últimos anos se acostumou aí com Flamengo e Palmeiras. Assim, o Palmeiras não joga bem. Isso acho que quase todo mundo já sabe. O Abel até o ano passado sofreu mais críticas nesse sentido. Uma que ficou bem marcada é aquela do Rogério Ceni, que o Palmeiras só tinha bola longa, então não tinha que se preocupar muito com outra coisa, que o Palmeiras era aquilo. O Abel esse ano aí, eu acho que ele tem que tentar provar que o Palmeiras dele não é só isso, porque muitas vezes foi só isso. Bola parada e bola longa. Então vamos ver se ele consegue se reinventar. Mas o Palmeiras esse ano, como na temporada passada contratou muito, esse ano a dona Leila fechou a torneira e só trouxe o Marlon Freitas. O Marlon Freitas. Eu acho que o Palmeiras ainda tem plantel suficiente para chegar longe no Brasileirão e brigar pelo título, sim. Eu só acho o seguinte, eu acho que o Palmeiras continua sendo um time muito competitivo e dos mais fortes do Brasil, mas a distância para o Flamengo cresceu, né? Sim. Não é só que o Palmeiras caiu e o trabalho do Abel está em fim de ciclo. É que o Abel manteve a estrutura, manteve a base, alguns jogadores muito importantes envelheceram, jogadores muito difíceis de substituir, como o Gustavo Gomes. Rafael Veiga também, que está no fim também. Sim. E a distância do Palmeiras para o Flamengo cresceu.
né? E o Palmeiras hoje, para mim, está no patamar abaixo. Ele está no patamar dos concorrentes. Pode brigar pelo título? Pode. Mas eu não botaria mais ninguém, tá? Posso ser polêmico aí, né? Eu não botaria ninguém ali no mesmo patamar do Flamengo. É difícil mesmo. Acho que o Flamengo vai para ser campeão. Eu acho que seria injusto. É um patamar diferente. É. A gente pode pensar nisso. Eu vou colocar aqui como o Palmeiras como um time de Libertadores nesse primeiro momento. Não, eu comprei essa ideia do Massa, não pelo fato de ser meu chefe, eu vou ter que, é muito mais racional eu fazer isso, né? Mas é porque eu acho que o Flamengo tem um patamar. Talvez se você colocasse assim, um war concurso. O Flamengo tá lá. Colocar no mesmo degrau fica meio difícil, né? Então esses times aqui, esses de baixo, talvez briguem para levar... Para destronar o Flamengo. E eles podem, eles têm capacidade para isso, né? Tá? Mas eu acho que, ao contrário dos últimos anos, que a gente botava sempre Flamengo e Palmeiras pau a pau, hoje eu não vejo Flamengo e Palmeiras pau a pau. Hoje eu vejo o Flamengo acima do Palmeiras claramente. O grande mérito do Palmeiras é não tropeçar contra adversários que não pode tropeçar. Então não vai perder ponto contra time... O Palmeiras não vacila contra time que ele tem que ganhar. E o Flamengo vira e mexe, dá um empatezinho, nada a ver, bota o time abaixo e perde alguns pontos. Mas é um andar... E esse andar aqui de baixo do time de Libertadores é quem de fato ele vai acabar brigando. Quem briga por Libertadores normalmente briga ali vai brigar pelo título. Que aí vai depender de sequência de jogos, às vezes lesão de um jogador importante, se tá todo mundo voando ou não, né? E a gente pode colocar o Cruzeiro nesse time, né? Aqui é brasileiro, né? O brasileiro, tudo que a gente fala normalmente tem pelo menos, que nem no ano passado, duas coisas que deixam a gente assim... Completamente absurdas. Completamente absurdas. Então, sim, para mim o Cruzeiro merece entrar aí pelo que fez ano passado. Embora, e eu vou dizer mais, tá? Eu vou ser mais um pouquinho polêmico, né? Eu acho que o Cruzeiro hoje, para mim, se fosse fazer uma escala, estaria na frente do Palmeiras. Eu só não sei se tá, porque perdeu o técnico, né? Perdeu o técnico, mas perdeu o técnico para chegar o Tite, né? Que o Tite é o grande técnico brasileiro da geração, né? É o grande técnico brasileiro da geração. Agora... Vai dar certo no Cruzeiro, ainda é muito cedo para dizer. Eu sei que tem um investimento que é muito alto, investimento que já tem mais de um ano, né? Uma base que foi mantida de um time que deu certo, eles conseguiram manter o Caio Jorge, por exemplo, que é muito importante. Com um baita de um assédio do Flamengo, oferecendo um caminhão de dinheiro. E eles não liberaram, e o Caio Jorge é um jogador que é fora do padrão também para o futebol brasileiro. Trouxeram o Gerson, que é um jogador que não vale o que pagaram por ele, mas é um jogador que ajuda ao Cruzeiro a ter um meio-campo mais forte ainda, e o meio-campo do Cruzeiro é bom, os laterais são bons, o Cruzeiro tem um time que é forte de ponta a ponta, tá? Eu acho que a diferença maior do Cruzeiro pro Flamengo é justamente aquilo que eu falei, pau a pau, time por time, eles conseguem brigar. Agora, o elenco do Cruzeiro ainda tá crescendo. E aí você vai ter... Ainda tá crescendo. O Flamengo já tá lá há mais tempo, né? O Cruzeiro pensando numa Libertadores, que ano passado tava pensando na Copa Sul-Americana e começou, foi eliminado rapidinho, então pronto, vou pensar só uma Copa do Brasil aqui ou ali, mas ainda depois abriu espaço e ficou lá pra frente. Agora não, agora é Copa Libertadores, Copa do Brasil, todos os torneios ali ao mesmo tempo. Eu acho que é um time de Libertadores e que pode brigar com o Flamengo. Né? Pode surpreender, mas o que eu acho. Também não coloco no mesmo patamar justamente por conta dessa questão do elenco, por conta das suas... Eu vou manter a minha linha do ano passado. Eu acho que o Cruzeiro... O ano passado eu apostava em Libertadores, né? E eu lembro que vocês não acreditavam. Mas eu achava que o investimento... Você vem com essa agora que eu lembro que vocês não acreditavam. Porque ninguém vai voltar no programa e falar, eu vou soltar essa também. Você falou que o Flamengo ia ser rebaixado. Eu falei que não, era um absurdo. Essa parte eu errei. Mas, assim, pelo volume do investimento, chega ali num nível que faz a diferença. Eu achava isso ano passado e... Manter o Caio Jorge, manter o Matheus Pereira, o Tite, talvez demore um tempinho para encaixar isso tudo, talvez demore. Mas eu gosto muito dos atacantes. O Arroyo é muito bom, o rapaz que era da Inglaterra, que agora Sinisterra é muito bom.
e eles vieram durante a temporada. Eu acho que o Cruzeiro e esses caras jogaram pouco. Então, eu discordo um pouco. Eu acho que o Cruzeiro melhorou o plantel no final do ano. E está crescendo. E já engatilhou para dar um passinho maior esse ano. Então, eu acho que com o Tite, com o Caio Jorge, sim, os laterais são bons, a zaga também é boa, o Fabrício Bruno é bom, o Kaique é bom. Esse ano o Cruzeiro chegou perto, o ano passado, não lembro quantos pontos ficou atrás, falei 5 pontos atrás? 6 no fim. Eu acho acho que a diferença foi um pouquinho maior só. Mas eu acho que esse ano o Cruzeiro vem para ser campeão. Para mim ficaria um degrau acima. Também acho que o Cruzeiro esse ano está acima do Palmeiras e para mim é o único time do Brasil que pode fazer frente ao Flamengo esse ano. No Brasileirão é o Cruzeiro. Mas ao invés de criar o degrau, eu vou colocar ele mais ou menos numa ordemzinha, tentar fazer um... Tá justo. Senão a gente vai ter que criar 20 degrau vai ficar meio... Eu acho para mim o Cruzeiro ficaria ali em cima. Tá, eu acho que o Flamengo... Eu acho até que o Flamengo, que o Cruzeiro, em dado momento, se tiver que pensar, ele vai priorizar muito a Libertadores, com uma ideia de ganhar a Libertadores, do que pensar... Não sei, vamos ver, as primeiras rodadas acho que vão... O Cruzeiro, eu não ponho ali em cima por um motivo simples, né? É um time Mudança de treinador. Mudou o treinador e que a gente ainda não sabe como vai ser o ano. Que não é aquele caso que acontece muito no Brasil de mudou para um bom treinador para um treinador questionável. Você mudou para um ótimo treinador. Sim, mas que, por exemplo, o último trabalho do Tite... parado e o último trabalho foi no Flamengo. Questionado no Flamengo, né? Foi questionado, mas ninguém pode dizer que foi ruim o trabalho, certo? Mas não foi... Não foi tudo que ele poderia entregar. Bom, não foi o trabalho de um técnico da seleção brasileira. É isso. Isso eu concordo. E, acima de tudo, é uma questão de um trabalho em construção, tá? Eu concordo que está subindo, tanto é que, para mim, o Cruzeiro é hoje o segundo... Eu colocaria ele em segundo na frente do Palmeiras, mas muito mais próximo do Palmeiras do que do Flamengo. Por quê? Porque é um trabalho em construção, né? Eu não sei se ele está pronto esse ano, não sei. A gente viu o primeiro teste do Cruzeiro esse ano, foi contra o Atlético Mineiro. Teste real. Justo. E o Atlético Mineiro foi bem superior ao Cruzeiro, tá? Então, é muito cedo, novamente... Mas ainda é muito cedo para mim para dizer que o Cruzeiro tem capacidade para tirar esse título do Flamengo, né? Agora que eu vou fazer até o reforço aqui, lembrar que eu elogiei já aqui o Massa e fui junto com ele, eu vou dar espaço pro seu show, que eu sei que você tá esperando para falar isso. Bota o outro time que você quer colocar nessa linha aí. Para mim, o outro time que tá acima dos demais é o Fluminense. Que ganhou do Flamengo, né? Quem ganhou do Flamengo... Infelizmente o Brasileirão tem jogos contra os outros times e não só contra um adversário. Exato. Se fosse só o Flamengo, né? O Corinthians podia jogar contra o Palmeiras ano passado inteiro. O Flamengo podia jogar só com o Fluminense que os outros tinham mais chance. É isso. Se fosse contra... se o Fluminense não pegasse o Remo, né? O Fluminense costuma ser o Robin Hood do futebol brasileiro. Não, venceu o Corinthians. Ano passado, todo mundo tava brigando pra não cair. O Corinthians fala, toma 3 pontos. Não, vai lá, 3 pontinhos. Vai lá, pô. Mas o Corinthians também não ganhava dos outros. Não, mas ganhou do Palmeiras. Conseguiu fazer ali o seu trabalho, juntar seus pontos pra não cair contra os times lá de cima. Aliás, o Cruzeiro, ano passado, teve muito bem contra os times lá de cima. Né? Eu acho que o Fluminense também já tem um trabalho de longo prazo, um investimento bom, né? E um time com um elenco que é muito completo, né? E ainda trouxe alguns jogadores interessantes. O James, que foi destaque no Mirassol, o Arana, que é um jogador que eleva o nível da lateral, que era um dos problemas da lateral esquerda, era um problema no Fluminense, né? E o Savarino, que é um jogador que ajuda tanto ali para ocupar o lugar do Lúcio Acosta, que é um jogador que é espetacular, mas que fisicamente às vezes não aguenta a sequência de jogos do Brasil, e também pode cair ali pelas pontas, ou seja, é um jogador que tem uma versatilidade, que pode substituir o Serna, o Canóbio. Ainda temos aí o Santi Moreno, que foi um reforço de mais de 20 milhões no ano passado e que chegou com dificuldade para se adaptar ao Brasil, tá longe da família, ficou meio para baixo, meio caiu em depressão, voltou esse ano já, né? Tá jogando, foi muito bem contra o Flamengo, por exemplo, né? Então o Fluminense tem um elenco muito bom, e falta ali para o Fluminense estar no mesmo nível dos três ali.
Falta o quê? Falta alguém para o lugar do Everaldo. Tem jogado o Kennedy, o João Kennedy. O João Kennedy eleva o patamar e muito em relação ao Everaldo, mas ele é completamente instável. A gente não sabe o que vai esperar do João Kennedy ao longo da temporada, né? De um tempo para outro. Não sabe nem se ele vai... o inesperado. De um tempo para outro. Ele pode fazer um bom primeiro tempo e o segundo tempo ele... É imprevisível em campo, fora dele. Então é um jogador que realmente ninguém sabe. E o Fluminense não conseguiu trazer o Hulk, né? Que também ia ser, acho que ia resolver. Aí sim o Fluminense estaria brigando ali mais em cima, né? Então essa é uma coisa que ainda está indeterminada, né? Será que o Fluminense vai funcionar com o João Kennedy? João Kennedy vai ter um ano estável, né? Como teve na época da Libertadores, né? Não sei se aposta, né? Porque com o Everaldo, o Fluminense está abaixo desses, com certeza. Com o Everaldo no ataque, acho que com um bom centroavante pode dar um salto também. Mas está acima dos outros. Eu não vejo nenhum outro time que esteja no mesmo patamar desses 4 para mim. Não sei se vocês concordam. Não, também, vou fazer né? um elogio ao Fluminense, que eu acho que até o momento é o clube que melhor contratou para essa temporada. Porque o Aranas... Tudo bem, estava mal no Atlético, mas é um baita lateral. O James foi muito bem. E o Savarino é um jogador que eu gosto bastante. Então, eu acho que o Fluminense realmente tem plantel e tem jogadores agora de um nível mais elevado. Eu acho que o Savarino constrói bem ali da esquerda para o meio. Eu acho que provavelmente nesse Fluminense ele vai jogar mais centralizado do que da esquerda para o meio, mas eu acho um bom plantel que realmente carece de um centroavante. E eu acho também que na defesa, no miolo de zaga, também acho que o Fluminense ainda falta alguém, né? Que provavelmente chegue o Nino no meio do ano. Mas eu coloco como um time de Libertadores. Se segurar as pontas, eu acho que é time de Libertadores. Time de Libertadores, isso sem dúvida. Muito provavelmente a gente vai ter que vir aqui depois da Copa do Mundo para refazer tudo, porque aí vai sair gente, Meio vai chegar gente, embora, vai meio mudar, mundo vai... Aliás, a janela do futebol brasileiro no mercado vai até dia 3 de março, então tem um tempo ainda. Vai ter aquela loucura de time que vai sair contratando. Nossa senhora, eu tô louco por um transfer ban. Não sei se dá pra solicitar pra FIFA um transfer ban. Pré-transfer ban? Não, preventivo. Né? Preventivo, tá lá, é transfer ban e a gente levanta em alguns momentos. Acho Aliás, que podia ter essa... Posso levantar a bola aqui. Eu até tô com a impressão que os clubes estão demorando mais pra contratar esse ano, também justamente porque vai até março. Porque estão vendo o estadual, que vai dar, estão demorando mais que o comum. Eu até acho que tem ali um clássico Fluminense e Palmeiras no mercado que pode fazer completamente a diferença ali em cima, tá? Porque o Palmeiras quer o Nino e o Arias. O Fluminense tem preferência de compra pro Nino e pro Arias. E são 2 jogadores que pro nível do Brasil mudam o patamar. O Nino muda o patamar completamente da defesa do Fluminense porque o Fluminense perdeu o Thiago Silva, que era muito importante, né? E o James parece ser muito bom, mas a gente só tem uma temporada dele no Mirassol para dizer em alto nível que aguenta. Vamos ver no Fluminense como ele aguenta. E o Arias é um jogador que faz diferença em qualquer clube no Brasil também, aquele motorzinho, não é o cara que vai entregar gol e assistência em grande profusão, mas é aquele cara que tá sempre lá, não é nota 7, é nota 8, né? Então é um jogador que pro padrão brasileiro faz muita diferença, tanto no Palmeiras quanto no Fluminense. Ele elevaria muito o patamar, né? Elevaria bastante. Justo, o Arias né? jogaria também no Cruzeiro e jogaria no Flamengo. O Flamengo já tentou o Arias também, né? Só que o Arias, novamente, pro Flamengo não mudaria o patamar do Flamengo, porque o Flamengo tem tanta gente ali, por mais que ele seja melhor do que muitas das opções que o Flamengo tem, a diferença não seria de qualidade, não seria tão grande, né? Antes da gente seguir lá em cima, eu quero ir olhar embaixo. Aqui eu arrisquei, hein? Colocar o vai cair, porque aqui é muito... Mas quais seriam as nossas apostas? Que vai cair e não vai, porque o Tristão Garcia passa lá, a Universidade Federal de Minas Gerais fica lá com as estatísticas. É uma grande... Eu sou fã de matemática, mas no fim essa estatística é bobagem, é probabilidade, é diferente, né? Mas vocês têm, assim, uma aposta? Eu acho que a Chape tem grande chance de bater e voltar. Eu acho que não só a Chape, mas a Chape também está entre eles, sim. Chape e Vamos Remo. colocar aqui. Pode botar Chape e Remo. O Remo, eu acho que vai Contratou ser bem, hein? muito bem o Remo lá. Jogando em casa vai ser uma grande vantagem. O problema que entra para o Remo
Jogar fora. jogar fora. E é um calendário chato, né? Porque as viagens são sempre muito complicadas para quem joga no norte, nordeste do Brasil. O nordeste já tem dificuldade e o norte, principalmente, de ficar virando. O Remo tem também um grande problema, eles perderam o Guto, né? Era o Guto o treinador do Remo. Sim. E eles trouxeram o Osório. Eu não sei se vocês lembram, mas no tempo do São Paulo a turma ficava maluca. O Osório, na quarta-feira, ele tinha uma escalação. No domingo, ele mudava pelo menos 8 jogadores de um jogo para o outro. Então, o Remo já contratou, acho que uns 7 ou 8 jogadores. Certamente o Remo não tem profundidade para fazer isso que o Osório gosta. O Braz saiu também do time agora. Teve desentendimentos com saiu, ele já estava para sair há um tempo. Mas o meu temor não é tanto o Remo em si, mas são as maluquices do Osório. Vocês lembram que o Osório uma vez tomou 6 pela seleção do México? Ele gosta inventou, de inventar. Ele gosta de inventar. Eu acho que o Remo tem muita coisa contra. É um time que sobe da Série B, sobe depois de muito tempo, de forma inesperada, na última rodada. Aliás, um dos momentos mais emocionantes de 2025 no futebol brasileiro, né? E não tem, assim, o mesmo orçamento dos times da elite, embora tenha crescido o investimento do Remo consideravelmente. Faz um mercado até bom, mas é um calendário muito difícil para quem sai do Pará. Não tem ninguém ali perto, né? Não tem nenhum time ali perto. Todo jogo que o Remo for fazer fora vai ser de viagens longas, muito longas. E viagem que não tem nenhuma logística interessante, né? Tem que sair de Belém e ir para São Paulo para ir para o Recife, sabe? É umas viagens malucas, assim, né? Então, o jogador do Remo, a não ser que esse time forme aquela família, aquela conglomerado de gente que vai viver um ano praticamente junto, dormindo em hotel, né? É muito complicado. O Remo, para mim, fez um trabalho bom para subir e para reforçar o elenco para a Série A, mas eu acho que não vai ser o suficiente, viu? Eu acho que não vai ser o suficiente. Triste colocar o Remo aqui. Aliás, Remo, um dos campeões brasileiros de camisetas bonitas. Tá com um uniforme maravilhoso. Aliás, Pina, meu grande amigo lá de Belém, lembra do amigo? Eu cobri a subida do Remo, por acaso, né, no ano passado, e foi um dos momentos mais interessantes, foi um dos momentos mais legais que eu tive no ano fazendo o trabalho de cobertura de jogos, foi com o Remo, né? Então eu queria muito o sucesso do Remo, eu gosto de ver o Brasileirão representado pelo Brasil, né? Não só ali... Sim, claro. Não só sul, mas eu não apostar. Não aposto no Remo. Não. Quem mais? A gente tem que colocar mais 2 times aí. Agora é difícil, hein? Eu acho que o Vitória não escapa esse ano. Você fica beliscando, uma hora vem, né? Você olha muito tempo pro abismo, o abismo olha pra você, né? Aquela famosa frase ali. Não sei. Eu não sei, eu tenho... Pelo menos o Vitória é aquilo que o Massa disse já no ano passado, e talvez até em outros momentos, mas que é um clube que já entra no campeonato com o objetivo dele ali certinho. Ele sabe muito bem, ele sabe viver nesse terror, né? Sim. E tem um treinador que fez um bom trabalho, né? Mas o treinador, a semana que vem já pode, não sei. Ainda mais o Jair Ventura. É isso. Não vai, a aventura pode ser muito curta. Eu vou cravar aqui, que mais ousado do que o vai cair, eu duvido que o Jair Ventura termine o ano. No comando. Eu acho que você me convenceu. Eu acho que eu tô contigo. Eu acho que o Vitória acho que sim. Eu tô na dúvida aqui entre... vamos lá. É que eu queria arriscar um clube ali. 4 nomes para 2 vagas, tá? Isso. Eu vou começar... um deles é o Vitória, com certeza também. Então acho que a gente vai acabar colocando o Vitória Fechando ali, o Vitória. né? Uhum. Mas o Curitiba e o Atlético não me trouxeram nenhuma segurança de que podem ficar na Série A, tá? O Curitiba foi campeão, mas tentou entregar de todas as formas na reta final. Mudou o treinador feio, agora, né? Mudou o treinador. O Atlético... É o Seabra, né? O treinador agora. Que no Bragantino ali... O Atlético tem um treinador que eu acho que é bom para uma volta para a Série A, que é o Odair Hellmann, né?
Você tá falando sério? Eu não sei, eu tô esperando você falar que é uma piada. Ou ser irônico, eu também fiquei nessa dúvida. Não, é sério, porque não, um pra ser justo, é um treinador que ele consegue montar bons sistemas defensivos, né? Sim. O Atlético tem a arena. Acho que o que salva muitas vezes o Atlético é a arena. Não foi fator Quando caiu, não foi fator, é justo. O Atletiba que teve aí não foi fator, não. Não, eu sei que não foi, mas... É só não fazer um pacto esse ano que dá tudo certo. Isso, mas eu acho que o Atlético segura por isso. E o outro, vou falar o último, hein? O último é mais surpreendente, é o São Paulo. O presidente do São Paulo, é difícil falar o novo presidente do São Paulo, mas ele é novo no cargo. Né? Ele falou que o São Paulo é incaível. Isso é a maior... O chamamento, né? A maior convocação. É a maior convocação para um rebaixamento. O cara falou que é incaível. Isso aí, soltar isso no começo do ano É porque a coisa já não tá bem, né? Já não tá bem. O São Paulo não fez assim uma temporada brilhante ano passado, mas tinha um time até forte, mas não mudou praticamente nada. E é só crise atrás de crise. Crise, né? E aposta que mas o Lucas nunca tem condição de jogar, e gramado artificial ele não pode jogar, mas o gramado natural ele também não joga, né? Porque ele entra em campo, mas não joga. Sei lá, hoje em dia quase metade dos estádios do Brasil tem pelo menos uma parte do gramado é sintético, então ele não vai mais jogar. Não, ele não consegue, e aí quando ele joga uma partida, depois fica 5 jogos fora. Departamento médico do São Paulo numa crise tremenda mesmo. Eu não acho ousado colocar o São Paulo no Eu acho que o São Paulo não vai cair, mas eu acho ousado vai estar que vai cair, mas que vai sofrer, mas não cai, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O vai sofrer, mas não cai, eu não sei se não cai. O meu problema é o vai sofrer. Quem tá ali, Vamos deixar risco, como vai sofrer. Isso, vai sofrer. Porque o mais não cai, eu não sei. Eu acho que o São Paulo pode entrar, vai sofrer. Se tivesse um entre tier lists ali, o São Paulo entrava porque ali. Eu não cravo que não vai cair, não. O São Paulo entra entre o vai sofrer. Eu não sei por causa quando tá nessa crise, né? Eu vou tirar e vou quando tá nessa crise. Pronto. Time grande, faz mais sentido pro São quando Paulo. começa a entrar nesse ciclo, é complicado. Dito isso, o São Paulo não vai pro de baixo, vamos pro de Vitória. Eu fecharia com o Curitiba. Com o Coxa? E vocês? Grande abraço pro meu amigo Ivo também, torcedor do Coxa, me deu uma camisa do Curitiba e eu tô mandando o Curitiba. Acho que eu fecharia com o Curitiba também e já puxaria o próximo nome. Não vou votar no Curitiba, tá? Porque eu acho que o próximo nome que eu vou dizer, o próximo clube que eu vou dizer, também tem uma chance enorme de voltar para a Série B. E no Campeonato Paulista tá no top 3 piores clubes até o momento em termos de futebol, que é o Santos. O Santos Futebol Clube. Simplesmente péssimo. Não sei. Aliás, que duelo que tem no final de semana, né? Tem Santos e São Paulo. Exatamente, o clássico dos possíveis rebaixados. Clássico de aquele briga de foice no escuro, né? Aquela tapa ali, vai entrar no vai sofrer e é no mesmo nível de vai sofrer e olha, não duvido que caia, porque o ano passado já escapou por detalhes. Né? Agora esse ano o Neymar não começou ainda. E, aliás, o Neymar tinha falado que não tinha problema, que era invenção daquele plantonista agitador, o Zé Edgar, que tinha falado que tinha problema no joelho, e de repente ele fez uma cirurgia no joelho e não voltou ainda. E, supostamente era uma cirurgia que se ele fizesse era para em um mês estar pronto. Isso, tá pronto. Né? Então... Não tá pronto, e não volta a jogar. E o time do Santos é ruim. É muito ruim. É muito ruim. É bem fraquinho mesmo. É bem também fraco. Quando é que é o carnaval, né? Quando é que é o carnaval? O carnaval vai ser final de fevereiro. Eu acho que ainda tem um tempo de recuperação do Mas Neymar ele tem que pensar em seleção. E tem também o aniversário da irmã, também é importante. A gente tem que ver essas datas. O aniversário dele tá chegando, né? Começo de fevereiro. A gente tem que ver essas datas, é muita data. Aí começa a juntar aniversário dele e carnaval. É muito jogo no meio pra atrapalhar. Meu aniversário tá chegando também, tem muito futebol, tem muito futebol. Mas não é ano de Copa do Mundo? Ele não quer ir pra Copa do Mundo? Então, mas esse que é o ponto, esse que é o detalhe. Pra que ele vai jogar o Paulista, né? Aí tem que se poupar pra Mas agora começa o Brasileiro, e aí vai jogar o quê? Tá aguardando pra Champions? Não vai ter Champions pro Santos. Então o nosso peixão ali vai sofrer. Não sei se vai sofrer muito, pouco, se vai ter uma reviravolta. A gente vai fechar com o Curitiba ali, embaixo? A gente fechou com o Curitiba, né? Então põe o Atlético Paranaense, não vai sofrer aí. Vai sofrer. Porque eu acho que não tá muito diferente não, né? Não tá muito... Eu acho que a gente tá conseguindo ir mais de baixo pra cima do que de cima pra baixo. A gente tava ali em cima e depois vai ali e a gente vai conseguindo encaixar melhor. Eu acho que o Mirassol esse ano vai sofrer.
Porque pensei o calendário é isso muito também, grande, sabia? cara. O calendário... A gente viu isso no Campeonato Paulista, né? O Mirassol E já aconteceu consegue com Fortaleza. golear alguns jogos, mas quando ele ganha, ganha bem. Ganhou do São Paulo, ganhou agora, teve o jogo, não lembro quanto que é, São Bernardo. Ganhou de 4-0, mas no meio do caminho tropeça, perde jogos. Eu acho que é um time que esse ano vai passar um pouco abaixo do radar. Acho que a temporada do Mirassol vai ser isso mesmo. Vai esses ser altos e mais baixos. de manutenção. Exato. Também concordo. O Mirassol, concordo. obviamente, que não tá... Que pode ficar aqui. Ele pode ir para pré-Libertadores, pode ir para pode. Sula, mas eu acho que ele vai estar aqui, vai sofrer menos que o São Paulo. Então põe ele pro final, não põe ele aí não. Não, é o começo. É a hierarquia. Entendeu? Primeiro, segundo, justo, terceiro, justo, quarto. justo. Entendeu? Tá O aqui. Mirassol sofre menos, tá bom, faz sentido, Vou dizer até que o Santos sofre mais que o Atlético Paranaense esse ano. talvez. Né? Aqui foi ousadura minha. Né? Ousadia e alegria, não é isso que o Neymar fala? Olha, eu acho que eu vou acrescentar mais um clube não vai sofrer, porque Não nós temos... faça isso. Acho que dá pra acrescentar mais... Dá pra Só um? eu acrescentaria quase metade. Quase Eu acho todos que- esses Eu aí. acho que ali não. Tem dois ali que eu tiraria. O Atlético É, o Mineiro e o Atlético- Bahia. O o Atlético Atlético- Mineiro... O ele Atlético tá Mineiro, eu aqui não sei entre- se tá em time de Libertadores. Eu acho que ou- ele tá entre pré-Libertadores, uma Libertadores, Eu acho pode que ficar sim. na O pré-Libertadores. Galo é pré ou sul. E É. o Bahia? O Bahia também, Sim, viu? O Bahia sim. também. O Bahia, pra mim, é a mesma coisa. É. O Bahia tá igual e acho que vai terminar mais ou menos igual. O Botafogo. Não, o Botafogo tá só descendo da prateleira ano após ano, né? Depois, a venda do Savarino me sinalizou ainda mais que o John Textor não quer mais muito saber E essa loucura aí, o Botafogo vai ter que virar SAF, gente. Não era a solução? O Botafogo vai ter que virar SAF. Pra ser profissional, né? Tem que ser Tem profissional. que Isso ser aí. profissional. Se entregar pra iniciativa privada, não tem como. E aí dá certo, porque o cara quer ter lucro. Então vai dar certo. A indicação que cada vez maior pra mim é que a torneira secou, ele não quer mais saber. Eu ainda eu vou- diria que o Botafogo ainda tem um elenco suficiente pra não sofrer, mas vai ser Libertadores, ali... Eu diria, eu time de colocaria Sula, aqui. Eu mas botaria vai ser na rabeira ali da 10º Sul-Americana. 11º lugar. É aquele time que vai ficar alternando ali, Não sei se vai fazer. 14º, vai 12º, 10º, aí chega até um 8º, e aí Acho que um 8º fica ali. lugar é um Isso. limite, sim. É Acho que uma é por Libertadores, uma Já sua. fazendo ali pela ordem. E o Corinthians? Pra mim também tá no mesmo Liberta ou patamar Sula? do Pra Botafogo mim, ali. o Corinthians também é libertou O Corinthians eu acho que tá É a turma da meiuca ali. pouquinho ali, porque você tem alguns jogadores, e eu tô gostando. Por isso que eu falo até, né? Eu sou favorável ao transfer ban preventivo para evitar gastar 25 milhões no Rony, que nem estão falando, né? E contratar o Alisson, que para mim, mais uma contratação que é pedido. Mas o Alisson é só 1 milhão. Só 1 milhão, para quem não tem 1 milhão, para quem deve 2 bilhões, 1 milhão também não é nada, né? Convenhamos, né? Mas o grande detalhe que eu acho é que é pedido, pelo que se ouve nos bastidores, único e exclusivo do Dorival. O Dorival tá tão garantido assim no time, como um cara inquestionável. Ele era um técnico que diziam que se não ganhasse a Copa do Brasil, teria caído. Né? E aí você vai fazer 2 contratações que são pedidos evidentes dele, sem ter essa garantia toda que você vai mantê-lo pro resto do ano. Daqui a pouco esses caras estão encostados no elenco, talvez. Mas sabe o que eu acho que é diferente agora um pouco? O Marcelo Paz é um dirigente um pouco mais conservador nisso de demitir técnico. Eu já tô favorável a prender o Marcelo Paz por conta do Rony. Isso aí... Eu acho ele mais conservador, eu diria que ele não demite o Dorival Júnior nessa temporada. Mas posso estar enganado. Mas a base... Mas eu a tenho- pressão do Corinthians, obviamente, é diferente. Eu tenho gostado de um jogador que tem saído da base. O Guinegão já tinha sido uma grata surpresa no passado. O André, esse ano aqui, belo jogador, belíssimo jogador, um cara com muita segurança. Quem que é o atacante que eu disse que eu gosto? Eu esqueci o nome dele, Dieguinho. O Dieguinho, eu gosto. Eu acho que o Breno Bidon vai render um bom dinheiro pro Corinthians. Baita. Vai render um bom dinheiro pro Corinthians, vai ser uma boa venda. Tem que saber se esse dinheiro vai cair ou se já tá. Vai já descobrir tá que já penhorado. foi vendido, né? Descobrir que já foi feito, vendeu 90% pra não sei quem, já tava tudo certo, pra pagar uma dívida de uma coxinha que o cara tinha comprado em algum resort aí Na né? Suíça. Então, o Corinthians não dá pra duvidar de nada. Tá? Eu acho que o Corinthians ele fica um pouquinho, porque eu acho que essa molecada tem um certo potencial. Né? Eu Pra mim, acredito que exatamente ficaria ali assim. Né? Mais atrás do Bahia ainda, aliás. Atrás do Bahia, atrás do Galo. sim. Uma boa O estreia. Bahia também é um clube mais estável.
Acho que o Bahia provavelmente ainda vai se reforçar em algum momento. Pois é, acho que o Bahia está um passo de estar ali no patamar quase, de cima, quase né? aqui, né? Ele quase na frente do Atlético. Eu diria que sim, o Bahia estabilizou ali e a questão de saber se ele vai conseguir 2 ou 3 reforços que coloquem ele no patamar acima, Acho que né? sim. O Atlético é completamente... É o São Paulo, né? É. Nunca se sabe o que esperar do São Se Paulo. duvidar, o Corinthians consegue até passar o Atlético, porque ele vai ficar nessa briga aqui, tem porque... jogadores como o Hulk. O Hulk faz muita diferença. Tem 39 anos, né? Depender do Hulk é muito complicado. Então, é um time que acho que tá bem. Pode subir lá para... Não seria surpresa para mim se estivesse brigando mais lá em cima, mas no momento ainda não é... Começou a ser esse estadual com medo de não ir para a próxima fase. Ainda está, né? E ainda tá está em jogando, terceiro, né? Os jogadores estão jogando, tá? E vamos pro do Sul? Esse final para mim é o mais difícil. A dupla do Sul ali? A dupla do Sul, eu acho que o Grêmio vai sofrer. O Grêmio. Que rodada aqui? Qual rodada Renato Gaúcho assume o Grêmio? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O Grêmio, eu vou dizer aqui, apesar do Grêmio ter perdido pro Internacional, o Grêmio cresceu muito no fim do ano passado, fez boas contratações no meio do ano e eu acho que deu uma estabilizada, tá? Eu acho que o Grêmio deu uma estabilizada. Eu colocaria ele ali no limite da Sul-Americana. Minha dúvida é se ele vai sofrer ou fica ali no limite da Sul. Estaria ali um né? pouquinho perto do Botafogo, um pouquinho depois do Botafogo? Eu botaria ele aí. Aqui. E vocês? Eu não gostei. Tô na dúvida, eu gostei. A contratação do Arthur até foi boa, só que o Arthur também é um jogador que não é confiável. Eu não sei se esse ano ele já vai largar e vai voltar a ser o Arthur ali da... Eu não sei quanto tempo vai durar a treinadora. Preguiça. Eu não sei o Luiz Castro quanto tempo que vai durar. Eu não... O Grêmio esse ano não tem o Bright White, né? Que ele sofreu acho que foi uma lesão grave no joelho ano passado, se eu não me engano. O William com 100 anos de idade, eu acho que o Grenal falou bastante sobre o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius tá bem, sim. Mas eu acho que a melhor temporada da vida. Mas eu acho que o Grenal falou bastante sobre esse jogo. Eu senti pelo Grêmio. O Grêmio faz 1-0, leva um empate, faz o 2-1 e também é um time que aposta em jogadores que, sabe que a gente falou do Flamengo, deixou passar, não é pra você aproveitar, mais ou menos o Palmeiras também. Marcos Rocha, o Everton. São jogadores que já passaram muito do... Já tá perdendo espaço ali, e ainda mais que você pega o time do Palmeiras hoje, é um time que precisa de jogadores pro seu elenco, mas já não dá, ok, né? Então eu não sei, gosto muito do Marcos Rocha, né, mas... O Grêmio tem sempre contratado jogadores envelhecidos. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o Grêmio no fim da temporada passada já cresceu e eu acho que não vai voltar a sofrer, já sofreu na temporada passada, me preocupa mais o Inter. Tá, porque ganhou o Clássico, ganhou o Grenal, mas o Inter temporada passada foi salvo ali no fim com o Abel Braga, né? Nossa, e o que mudou no Internacional, né? Não mudou muita coisa. Mudou o uniforme de treino. Não mudou muita coisa. Eu não... Aboliu a camisa rosa, é isso que mudou. Eu acho que o Inter vai sofrer, o que é uma boa notícia pro torcedor colorado. Isso, porque esperando, todo ano a gente diz que vai brigar lá em cima, então vamos falar que vai brigar lá embaixo, de repente... Quem sabe dar o efeito... a zica reversa. Zica reversa no Inter, eu acho que o Inter vai sofrer, tá? E o Bragabu também vai sofrer. O Bragabu vai vender o João. Ah, sim, era isso que eu ia falar aquela hora. Eu não completei, mas o primeiro clube que eu ia citar aquela hora é o Bragabu. O Bragabu tá ok no campeonato. Vai sofrer. Então, mas em qual... Não, mas desses todos é o que sofre menos, na minha opinião. Não, eu acho que Mirassol e Inter estão melhores. E o São Paulo também. Eu botaria ali depois do São Paulo. Eu acho que não. Eu acho que o São Paulo, porque é o seguinte, o problema é o barulho do São Paulo sofrendo. O Bragabu vai trabalhar. O Bragantino, ok, se cair é ruim, mas tudo bem, né? Lembrando que no Paulistão o Bragantino tá lá em cima. Né? Então. Pra ser justo. Tá bem, e jogou muito bem contra o Corinthians, fez um grande jogo, acompanhei essa partida talvez aqui. A gente esteja equivocado, hein? Talvez eu subiria o Bragantino pra Sul-Americana. Eu acho que ele tem mais chances de Sul do que eu acho que ele estaria aqui gosto assim, muito do João. E... Obviamente que vai fazer muita falta, aliás, que é o melhor jogador. Mas... foi um jogador que fez a diferença no jogo contra o Corinthians, foi o João. Sem o João, eu acho que o patamar do Bragantino cai. Pronto, então é o Bragantino de Schroeder. Vocês não sabem em que posição que está, mas eu ainda acho que sofre menos porque o São Paulo tem um fator externo muito diferente. Uma crise política. Externo e interno, né?
uma crise política tremenda e uma torcida que tá querendo protestar toda hora ali, e se tiver uma situação ruim, até o Muricy abandonando a história. Um tanto de salário atrasado. É. O São Paulo, eu acho que nesse momento não tem nenhum departamento do clube que funciona bem. Né? Parece que tem um departamento bom ali, no departamento de saúde. Não, o departamento de camarotes. Esse tem funcionado bem. Não pro São Paulo, mas tem funcionado bem. Depende pra Nesse quem, momento é o né? único setor que mas funcionava bem, né? Agora também já não funciona mais. Quebraram o esquema. Quebraram o esquema. Difícil Agora, aquele próximo clube E ali o sem o Vasco? Ryan, rapaz, sem o Ryan. Mas falar que o Vasco vai sofrer não é nem sofrer. Porque é o Vasco. É o de sempre, O né? Vasco vai vascar, é isso? Devia ser a prateleira Vasco. Eu É acho aquele que vai sofrer. O Vasco tá tão anestesiado que implícito. não Bem sofre sofre. mais. Não sofre mais. O Não, torcedor do Vasco não sofre. Vamos subir o Vasco a Libertosula, vai. Eu acho que vai ser uma pré-Libertadores ou Sul-Americana. Sabe por quê? Eu acho que o Vasco tá melhor do que esses todos aí de baixo. Também acho. Isso eu também acho. É. Mas Eu sei que desses de baixo, eu acho que o São Paulo, o Inter e o Mirassol, e até o Bragabu, vai depender muito, né? Vai depender muito. Porque o São Paulo, ano passado, conseguiu... Mas já rolou papo. Tá mas ali já, em cima, então, né? mas já rolou Tá ali em papo cima, agora né? com o Hernan Crespo. O Crespo fez uma entrevista com o pé no chão, falando: a briga do São Paulo hoje não é uma briga para pensar lá em cima. E aí já veio lá que deixou descontente dirigentes que acham que o time é gigante demais para se resumir a brigar para não cair. Não, mas a briga do São Paulo é justamente essa. Hoje a briga do São Paulo é para não cair. Infelizmente. a briga é pra não se desesperar, basicamente. E assim, botar a cabeça no briga do lugar. São Paulo é uma vaga na Sul-Americana. Ninguém fala assim, briga pra não cair. Quem não quer brigar, briga pela Sul-Americana. Nós queremos uma vaga nós vamos na nas Sul-Americana, competições isso. continentais. Aquilo que todo clube faz no início de ano, de estabelecer os objetivos ali, eu acho que a arrogância desses dirigentes nunca seria escapar do rebaixamento. E nessa... Mas eu acho que não tem ninguém no clube com coragem. O objetivo esse ano é vaga para Libertadores. E Com nesse que cara, ponto, né, que alguém é vai o que falar esses isso? 4 de baixo que tem a chance de derrubar um desses aqui de cima. Principalmente São Paulo, Santos, Internacional. Esses times aqui, eles não vão olhar para baixo e falar assim: nossa, a briga não é para não cair. E aqui, Chapecoense, Remo, Vitória, Curitiba, tá pensando: cara, eu preciso terminar o ano entre os 16 primeiros. Se eu ficar em 16º, Não com importa. 2 gols de saldo a mais que o 17º, Tô bem. tá, beleza, ótimo. Vambora, vai pegar uma grana a mais, o ano que vem eu penso que vai ser. Mais ou menos, né? Porque o Curitiba não é bem assim que a torcida vê, né? A torcida do Curitiba por isso- vaiou no acesso, né? Não, mas... Por isso que eu ponho a Curitiba ali na frente do Atlético, por exemplo, porque o Curitiba, ele vai ter pressão. Ele vai ter pressão. O torcedor do Curitiba, se o Curitiba não fizer uma campanha boa... Mas eu acho que vai ser diferente, vai uma pressão. questionar, viu? Mas Vai questionar a bastante. diretoria, É um torcedor a diretoria que do vai Curitiba cobrar. tá pensando nisso, vai ter pressão. Só que o São Paulo, por exemplo, vai ter pressão de torcida e a diretoria não tá pensando nisso. Pressão da polícia. A diretoria tudo, né? não pensa nisso. Que diretoria, né? Então, Pois é, a gente nem sabe quem é mais. o cenário do São Paulo, o São Paulo falava tanto de ultrapassar o Corinthians como maior torcida, o São Paulo que parou um patamar com o Corinthians, que é Maior o incompetência, bastidor. é isso. O bastidor me lembra muito o Corinthians 2006, Corinthians 2007. Me lembra bastante. Tá? É loucura de quem que vai ser presidente, vai derrubar, e impeachment aqui, e esquema de mutreta pra lá. Não que o Corinthians não tenha mais hoje em dia, porque toda semana também aparece um caso novo, né? Infelizmente, né? Eu acho lamentável quando você começa a ver o noticiário do futebol brasileiro Se e aí começa a reduzir a isso aparecer quase, clubes tão tradicionais como o São Paulo, essa história do Botafogo toda, o quanto que foi do Vasco, de quanto escândalo, quanta loucura que tem de bastidores, isso pra mim é nojante, né? Mas eu acho que o São Paulo tem essa arrogância, É isso que eu disse. né? O soberano. Sim, é o soberano que não é soberano faz 2 décadas já e a turma não... Mas tá servindo a camisa 633 ainda, pô. É importante, Tá o reclamando. marketing pode ainda recuperar, né? Podia lançar uma linha retrô, retrofuturista. 633. Steampunk do São Paulo. Com 633. É isso, vamos fechar assim? Vocês querem mudar alguém?
Tô acho dando que uma última eu acho olhada que aí. Tá tudo muito justo. Só mudaria a ordem ali dos últimos, se a gente vai botar uma ordem de vamos lá. força. O Curitiba é o Mais forte. desses aí. Acho que o... Né? E o Chapecoense o mais frágil, Vitória o segundo mais forte. Ficaria nessa ordem aí. Essa é a ordem aqui. Vocês concordam? A gente vai ter que gabarito, tá? Então, Campeonato Brasileiro. narra aí a classificação do Brasileirão. Flamengo, campeão brasileiro. Cruzeiro na segunda posição. Palmeiras e Fluminense. O Bahia, Atlético Mineiro e Corinthians, aí é sétima posição. G7, pode G7. ser uma pré-Libertadores, pode ser uma Libertadores, a gente nunca sabe o que vai ser. E o Botafogo pode ainda pescar ali. Botafogo até o Grêmio pode pescar uma Libertadores ainda, Exato, dependendo de pode ser quem G9, ganhar, sim, senhor. no geral, né? Vascão Aí em temos décimo. o Vasco em 10º, o Internacional, Mirassol, Red Bull Bragantino, São Paulo, Atlético Paranaense e Santos. Santos de novo, Peixão escapou no... escapou de novo. Curitiba, Vitória, Remo e a Chapecoense. Lanterninha Chapecoense. Eu só vou dizer que pra você que não. Eu não acho que vai ser assim. Eu não acho que vai ser esses 4. Eu acho que seria muito óbvio. Seria muito óbvio que muito geralmente óbvio, não né? é. Essa é a classificação óbvia do Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro já provou várias vezes que de previsível não tem nada. A né? coisa mais previsível do Campeonato Brasileiro é que não dá pra prever porcaria nenhuma. Quer dizer, que o Flamengo Tirando vai ser. o campeão. Pois é, eu acho que ali em cima não sei. Pode ter um intruso, mas não vejo o Palmeiras descendo ali de patamar, não vejo o Cruzeiro. Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, se descer de patamar é muito pouquinho ali, né? Vai ser... duvido que eles fiquem não entre os 8. Eu acho que esses 4 ficam entre os 8. A gente Isso. pode errar, mas não por muito. Agora, sempre tem uma O surpresa, que é né? péssima notícia para o torcedor desses 4 times, porque a chance de um deles cair agora aumenta significativamente. Vamos lembrar que ano passado é o Internacional. Vamos lembrar o Mirassol também contra o rebaixamento. Então, Soteldo vai marcar vai o ter gol, uma surpresa. o gol do Fluminense para cair na última rodada, Soteldo de cabeça. Salva o Fluminense. É isso então. Vamos fechar o programa aqui e a gente começa, mas a gente vai... Fazer uma pausa pro mercado, semana que vem vai ser o fim do mercado, né? E o brasileiro começa desse jeito também, né? Meio de semana, o final de semana ainda é do estadual, daqui a pouco não tem mais estadual, tem Supercopa. Palpite da Supercopa, Corinthians e Flamengo, o que você acha? Corinthians. Flamengo. Eu vou de Corinthians. A minha fase tá boa. Minha fase tá, esportiva tá espetacular. Voltei Aproveita. pelo menos o esporte tem que dar alguma coisa, né? Final de semana não foi bom assim no esporte, quer dizer, não foi bom em um dos resultados apenas, o resto foi maravilhoso, tá? Então, o Coringão vai ganhar a Supercopa do Brasil, mas também se perder, Supercopa do Brasil nenhuma, não faz né? diferença absolutamente Eu acho que nenhuma. nenhum dos dois está preocupado muito com Nossa isso. senhora, né? É isso. Rodrigo, Valeu, até a próxima. Massa. Um abraço. Pessoal, deixe o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e aquele abraço.